Graça e paz. Eu gostei da brincadeira de gravar vídeos, então eu acredito que não é só uma brincadeira, né? Eu comecei enviando para as mulheres da igreja, mas eu acredito que este canal vai servir de bênção na vida das pessoas que o acessarem. Então nós vamos dividir mais uma vez a palavra, e no dia de hoje a mensagem que Deus traz aos nossos corações está no livro de Números, no capítulo 27, do versículo 1 ao 11. Amém? Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes dela: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não tem filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que o possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Essa palavra fala muito ao meu coração, quando algumas vezes eu afirmo que eu sirvo a um Deus que muda, se necessário for, as leis de um país a favor de um servo dele. O que nós vemos aqui são 5 mulheres, filhas de um homem que tinha terras, que tinha posses. E naquela época, as famílias eram contadas pelos filhos homens. De forma que, se na família não tivesse filho homem e o pai morresse, essa herança iria para os irmãos dele ou para os sobrinhos, né, homens, e as mulheres não tinham direito à herança. Neste caso, essas mulheres acharam injusto isso. Elas acharam que tinham direito, elas sabiam da lei, elas sabiam que não tinha direito, elas sabiam que era assim há um tempo, e mesmo assim elas se uniram e foram à presença do Senhor pedindo, então, que na presença de Moisés, pedindo que Moisés levasse o caso dela ao Senhor. A mensagem que Deus traz ao meu coração aqui é a seguinte: essas mulheres, elas tiveram coragem de comparecer ali na presença de Moisés, porque elas sabiam do direito que elas tinham, que era nenhum. Elas não tinham direito, mas elas tinham um argumento. Elas podiam argumentar contra aquela lei. Elas tinham convicção, elas tinham certeza de que elas tinham direito, ainda que fosse necessário pedir uma mudança na lei, elas tinham direito como filhas de receber uma parte que fosse da herança do pai. Essas mulheres estavam munidas de 2 grandes armas, e às vezes são armas que nós não temos quando chegamos diante do nosso problema. Às vezes nós estamos orando, buscando a Deus, pedindo que Deus mude a situação ao nosso favor,
E eu tenho bem claro comigo que as minhas orações, elas não servem para mudar Deus a meu favor. Elas servem para me mudar a favor de Deus. Porque quando nós temos certeza que o que Deus tem é melhor, que o que Deus pode fazer é maior, nós confiamos no que Ele tem. Porém, às vezes nós estamos acometidos de alguma coisa que está fora do que Deus verdadeiramente quer para a nossa vida. Em Isaías 53, quando nós vemos Deus falando sobre, a palavra de Deus falando sobre Jesus, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. Será que nós estamos cientes desta herança que nós temos? O que essas 5 filhas fizeram me despertou o seguinte pensamento. No versículo 3 e 4, nós percebemos que essas mulheres estão argumentando que o seu pai não era dos que se ajuntaram contra o Senhor. E que não seria justo tirar o nome dele da família. Elas tinham um argumento e a convicção de que a herança era delas também. Eu vejo aqui que nós precisamos ter essas duas armas. Nós precisamos ter essas duas situações, vamos dizer que fundamentais para uma oração. Elas estavam com um argumento forte para isso. Elas não queriam que o nome dela, da família, fosse apagado porque o pai dela não se rebelou contra o Senhor. E elas estavam convictas e tomaram a iniciativa de pedir algo diretamente às autoridades. A autoridade, Moisés e os sacerdotes, viram tão grande convicção que levaram a Deus o assunto. E o Senhor não só autorizou que elas participassem da divisão da herança, como isso tornou-se lei dentro do povo de Israel. Quando nós entramos na presença do Senhor com uma questão, com uma causa, nós devemos estar munidos também de argumentos e de convicções. Argumento seria conhecimento da palavra, porque quando você conhece a Bíblia, quando você conhece as Escrituras, você tem argumentos. E convicção seria a fé. Porque, ora, a fé, o que é a fé? Senão a convicção das coisas que nós vemos. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, de 1 a 14, depois você lê com calma aí, ele fala sobre a nossa adoção na família de Deus por meio de Cristo. É por isso que eu falo, nós precisamos conhecer as Escrituras. Chega de ficar só com aqueles 45 minutos de palavra que nós ouvimos no domingo. A pastora não tem tempo de explanar e de ensinar como deveria, porque é pouco tempo. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, porque aí teremos argumentos quando chegarmos com a nossa causa na presença do Senhor. Quando nós chegamos na presença do Senhor, munidos da palavra, nós temos muita oração para fazer. Lá em Efésios, Paulo falando aos Efésios, as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestes é herança nossa, remissão dos pecados. Ele fala sobre o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Meu irmão e minha irmã, não tem como ter argumento se você não ler a Bíblia. Lá está o seu processo de herança. Sabe quando uma pessoa vai receber uma herança? Não sei se vocês já viram, acredito que algum filme, pelo menos, alguma novela, nós vimos um processo de herança. Quando uma pessoa vai receber uma herança, ela tem que comparecer na audiência, acompanhado de um advogado e de um processo, onde muitas evidências e documentos provam que ele é o herdeiro, para então o juiz autorizar a entrega da herança.
Caso ele não tenha esses documentos, qualquer pessoa pode acusar de falsidade ideológica e impedi-lo de receber a herança. É isso que o inimigo está tentando fazer com a gente 24 horas incessantes por dia. Porque ele sabe aonde está o nosso direito e muitas vezes nós não sabemos. Ele sabe o que pode nos dar certeza da herança que nós temos em Cristo. E muitas vezes nós não sabemos, nós não estamos atentos. Na Bíblia está o nosso processo para receber a herança. Se Satanás está dizendo que nós não temos direito, nós precisamos mostrar para ele que nós conhecemos os autos do processo e que nós sabemos muito bem o que nos dá direito de herança. Vamos colocar ele para correr. Foi assim que Jesus fez quando foi tentado no deserto, não foi? Ele sabia os autos do processo dele. No sangue de Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Vamos falar um pouquinho de convicção agora? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Em Hebreus 11:1. Aquelas 5 filhas tinham certeza do direito dela sobre a herança do pai, mesmo quando a lei da época dizia que não tinham. O quanto nós estamos convictos da nossa herança em Cristo? O quanto estamos convictos que certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Está lá, nos autos dos processos, em Isaías 53, 4-6. Não basta ler a Bíblia, ter conhecimento dos autos do processo, se você não crê no que ela diz. Nós precisamos crer que a Bíblia é inerrante, que o que ela fala é palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Quantos questionamentos têm surgido sobre a veracidade das Escrituras e quantas interpretações feitas a gosto do pregador nós temos visto por aí? O propósito do inimigo também é distorcer o que está escrito no seu processo, para impedi-lo de receber sua herança. E quando tratamos de herança, eu não estou falando de carro, casa, dinheiro, isso é uma consequência de semear. Eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de nós conseguimos com a fé, o que nós conseguimos com a fé em Jesus Cristo. Como que nós podemos apresentar essa causa? Porque todos nós sempre temos uma causa. Como que nós podemos apresentar a nossa causa diante de Deus? As armas estão aí. As armas contra a cilada do inimigo, contra o desânimo que ele coloca no nosso coração, contra o será que é verdade que nós colocamos no nosso coração. Nós vemos essas mulheres se colocando na presença da autoridade sobre o povo. Moisés, o sacerdote, os príncipes, aqueles que levariam o seu caso até o Senhor, e deles viria autorização para o seu pedido. Hoje não mais precisamos levar aos sacerdotes, podemos levar diretamente ao Senhor. Muitas vezes entregamos as nossas petições para as pessoas erradas. Nós falamos para o vizinho, para o parente, para o amigo, mas não levamos a Deus. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto
te recompensará. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma proposta e ao mesmo tempo um desafio. Vamos apresentar a nossa causa de forma diferente, baseados na mensagem que recebemos hoje, com argumentos, conhecimento da palavra, conhecimento da herança e convicção em secreto. Esteja convicto que o nosso Redentor vive e reina. E o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu pretendo mudar a minha forma de orar. Que você possa mudar a sua também. Em nome de Jesus. Fiquem no amor do Pai.